Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira, episódio desta terça-feira, dia 19 de maio, uma lista ainda curtinha para vos apresentar neste segundo dia de Mercado Flash. Já sabem que, repetindo aquilo que dissemos ontem, vamos estar diariamente, todos os dias, com o Mercado Flash até ao final do mercado de transferências, até ao início de setembro, comigo, com o Igor Gonçalves, também com o Pedro Serafim. Hoje vamos olhar para uma lista ainda curta, estamos com campeonatos a terminar, estamos com muito foco também no Campeonato do Mundo e por isso há poucas movimentações, mas há movimentações que podem ser interessantes precisamente por causa do Campeonato do Mundo. Quero-vos agradecer quem apareceu pela primeira vez no nosso canal do YouTube, 00. Se é o vosso caso, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, dar o like também aqui no vídeo. Ontem muitas interações, muito obrigado pelos vossos feedbacks, é muito importante para nós também, para podermos saber aquilo que vocês gostam de ver e aquilo que mais valorizam. Não esquecendo que nós vamos ter o nosso jogador do dia lá a partir de junho, meio de junho, que são aqueles jogadores da Distrital que habitualmente trazemos. Vamos trazer também nesta temporada, mas para já ainda não é a altura de falarmos desses jogadores. Olhamos já sem demoras para a nossa lista. Começamos com o Sporting, uma terça-feira bastante ativa relativamente aos Leões. Os Leões que são de resto uma das poucas equipas portuguesas ainda em competição. Das grandes é seguramente a única. O Sporting ainda vai ter a Taça de Portugal frente ao Torriense, mas a equipa de Rui Borges já está ativa no mercado, muito ativa no mercado, depois de Zalazar e muito em breve Pedro Lima, também Doumbia. Esta terça-feira aparecem mais dois nomes para o meio-campo dos Leões. Começamos com Sergi Altimira, o espanhol de 24 anos, que pertence aos quadros do Betis. Ele tem contrato com a formação andaluza até 2028. E o Sporting olha para Sergi Altimira como uma das boas opções para o meio-campo. De resto, o Sporting tem aqui vários jogadores para tentar fechar para o meio-campo. O Sporting vai querer contratar dois jogadores. Nós ontem já falamos de dois deles, Doumbia e também de Palhinha. O negócio de Palhinha até pode ser um bocado mais tremido e por isso mesmo há aqui outros dois nomes aqui colocados em cima da mesa. Sergi Altimira é um desejo, mas um desejo caro. O Sporting sabe que tem que desembolsar qualquer coisa como entre 14 a 16 milhões de euros. O Sporting acredita que consegue fechar por uma verba à cabeça de 10 milhões de euros a contratar Sergi Altimira. Acha que consegue convencer o Betis a abrir mão de Sergi Altimira por cerca de 10 milhões de euros, mais entre 4 a 5 milhões por objetivos. Não esquecendo que Altimira valorizou bastante esta temporada, 2 golos, 3 assistências em 40 jogos, um dos jogadores mais ativos também na equipa do Betis, um dos jogadores, por exemplo, com maior número de duelos na La Liga e essas coisas que muito valorizam para o meio-campo do Sporting. Ainda assim é um desejo difícil, é um nome que está em cima da mesa, mas com pouca intensidade por parte do Sporting. Bem maiores a intensidade em torno de Silas Andersson, de resto é o nosso destaque hoje aqui na entrada do Mercado Flash, porque este médio dinamarquês que tem 21 anos, está a caminho dos 20 anos, joga no Aken da Suécia e é visto como uma espécie de Yulman 2.0. A equipa do Sporting acredita que Silas Andersson pode ser um nome no fundo para começar a embrionar o espírito de Morten Yulman no Sporting. Estamos a falar de um médio defensivo muito possante, 1,90 m, é internacional jovem pela Dinamarca, é um jogador que despontou muito cedo no Copenhaga, mudou-se cedo também para o futebol italiano, mas acabou por não conseguir vingar-se logo à cabeça em Itália, onde esteve no Inter, no Génova, sempre nos clubes Primavera, como são conhecidos os clubes de formação em Itália. Depois esteve no Utrecht nos Países Baixos e é jogador do Aken já há 2 épocas. Ele está numa fase inicial ainda do campeonato. O campeonato sueco, como sabem, acontece entre março e novembro, sensivelmente. Ele nesta altura é dos jogadores com mais duelos ganhos no campeonato sueco, é um jogador muito dado ao choque, ao duelo e encarna um bocadinho o espírito de Yulman e é atrás disso que o Sporting quer contratar Silas Andersson. A equipa dos Leões acreditam que podem fechar o jogador por uma verba a rondar os 5 milhões de euros, um contrato longo de 5 anos, é o que o Sporting procura fechar junto do Aken. Estamos a falar de um médio que está avaliado com o seu valor de
mercado 0-0 em 2 milhões de euros. O Sporting quer, no fundo, segurar aqui um bocadinho do futuro e tentar convencer o Aken a vender-se Silas Andersen por um valor de 5 milhões de euros e ainda ficar o emblema sueco com uma percentagem de uma futura venda. Ainda no lado do Sporting, é hoje notícia uma possível saída de Pedro Gonçalves. Este negócio ainda está numa fase muito exploratória, até porque, neste caso, na Arábia Saudita, os negócios não aceleram com uma rapidez tão grande nesta fase do mercado. Hoje chegam ecos de que o Al Nassr poderá estar interessado em Pedro Gonçalves. Isto foi uma informação partilhada pelo jornal O Jogo. Aquilo que o 0-0 conseguiu saber é que não será apenas o Al Nassr, são mesmo os clubes do PIF que poderão ter esta sinalização junto de Pote. É um jogador que a equipa ou os clubes árabes olham para uma forma de ter aqui uma oportunidade de negócio. O Sporting não está muito na disposição de vender Pote. Pote tem contrato com os Leões até 2030, portanto é um contrato ainda bastante longo, tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Não está no lote dos jogadores que podem ser transferidos. Ainda assim, a equipa de Frederico Varandas, a gestão de Frederico Varandas, olha para aqui para uma boa oportunidade de negócio que possa surgir. O Sporting aponta para já para o valor da cláusula de rescisão, um valor muito alto, mas por uma verba a rondar os 60 milhões de euros, Pote poderia entrar no lote então dos jogadores a serem vendidos por parte da equipa do Sporting. Seria, digamos que, a grande venda que o Sporting poderia fazer. Mas nesta fase, apesar de o nome do Al Nassr ser o que está a ser trazido mais para a praça pública, nós sabemos que não é apenas o emblema onde atua Cristiano Ronaldo que está interessado em poder, ou pelo menos terá sondado e abordado os responsáveis do Sporting para poder contratar o jogador leonino, sendo que este negócio a acontecer será por intermédio do tal PIF, o Fundo de Investimento do Futebol Árabe, que no fundo contrata, já sabem, os jogadores e depois coloca-os nos principais clubes. Estamos a falar do Al Ittihad, estamos a falar do Al Ahly, do Al Hilal e também do Al Nassr. Nesta altura não há nenhuma proposta concreta, mas é um jogador que poderá estar na órbita de saída do Sporting. Pedro Gonçalves tem 6 anos de Sporting. Ao longo destas temporadas tem sido muito preponderante. No último ano um bocadinho mais perclitante até em virtude da lesão, fez apenas 6 golos e 6 assistências em 20 jogos. Esta época leva 15 golos em 40 jogos e também 9 assistências, recordo, com contrato até 2030. Ainda no Sporting, quem está mesmo na porta de saída é o georgiano Koshorashvili, o médio de 26 anos que veio do Levante na última temporada. É um dos jogadores que o Sporting tem na porta de saída e daí estar de forma tão insistente atrás de médios, a equipa de Rui Borges. Rui Borges quer médios para jogar, não quer médios apenas para compor o plantel. Foi algo que aconteceu com Koshorashvili na última temporada. Participou apenas em 18 jogos na Liga, 26 jogos no total com a camisola dos Leões, mas não chegou sequer a 1000 minutos utilizados. É de facto muito precária esta utilização de Koshorashvili com o emblema do Sporting. Ele tem um contrato longo até 2030, no entanto o investimento, o Sporting ficará satisfeito se conseguir recuperar esse investimento do ano passado, 5 milhões e meio de euros. O Levante é uma das grandes hipóteses a poder receber de novo o georgiano, de resto tem muito cartel em Espanha, em virtude desses trabalhos que fez, nomeadamente no emblema da região de Valência. O Levante, se continuar na La Liga, olha com olhos de ver, se assim quiserem, para Koshorashvili e, portanto, é um jogador que está na iminência de abandonar o Sporting e regressar à Espanha, sendo que o Levante é a equipa que melhor se posiciona para poder receber, então, Giorgio Koshorashvili. Agora, olhamos para o Futebol Clube do Porto, de uma forma muito normal, vamos ver o nome de Diogo Costa invariavelmente ligado a possíveis vendas esta temporada. No entanto, eu diria que só há um destino que Diogo Costa poderá ter. O jogador, de resto, teve no 0-0, como vocês terão visto também na entrevista que foi dada ao Luís Rocha Rodrigues, em virtude de ter sido considerado pelo 0-0 o melhor jogador da Liga, e o tema da possível saída foi falado, e sabemos que Diogo Costa só põe em cima da mesa uma possível saída do Futebol Clube do Porto se for para uma equipa de topo. Diogo Costa nunca vai sair do Futebol Clube do Porto para ir jogar para uma equipa de umas Big Five a meio da tabela. Diogo Costa vai sair do Futebol Clube
Clube do Porto, se for para jogar para uma equipa que lute pelos principais títulos do país e das Big Five. Portanto, nesta altura, olhando para esse panorama, apenas o Paris Saint-Germain, que tem Chevalier e também Safanov como os guarda-redes, poderá receber o Diogo Costa. Há aqui uma pequena abordagem para já, muito breves, que têm acontecido. O Futebol Clube do Porto aponta sempre à cláusula de rescisão. Diogo Costa renovou muito recentemente esta temporada e até baixou essa cláusula de rescisão para 60 milhões de euros. Ela estava em 75 milhões. Ele tem contrato até agora 2030, está confortável no Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto também está confortável com esta situação. Farioli disse que seria um pesadelo de verão perder, por exemplo, o Diogo Costa na próxima janela de transferências. Ainda assim, o Paris Saint-Germain vai estar muito, muito em cima deste negócio, para já apenas com algumas abordagens, nenhuma proposta concreta. O Futebol Clube do Porto aponta à cláusula de 60 milhões de euros, um guarda-redes que é a figura incontornável e voz forte do plantel azul e branco. Portanto, para já o Futebol Clube do Porto não tem Diogo Costa na lista dos jogadores transferíveis, mas há cláusulas que podem ser batidas. Um jogador que a equipa do Futebol Clube do Porto quer mesmo tentar fechar antes mesmo do Campeonato do Mundo é Seko Fofana. Estamos a falar do médio que esteve emprestado pelo Rennes na última metade da temporada, 31 anos. O Costa Marfinense está nas escolhas da formação africana para o Campeonato do Mundo, e a equipa do Futebol Clube do Porto quer tentar fechar junto da formação do Rennes a possível contratação de Seko Fofana. Seko Fofana custou muito ao Rennes quando foi contratado ao Al Ettifaq, na Arábia Saudita, uma compra que custou à equipa do Rennes 20 milhões de euros. A formação do Rennes não conseguiu potenciar o trabalho de Seko Fofana, nomeadamente naquele ano colocado a meio. Ele teve a meio da temporada 24-25 e a meio da primeira temporada 25-26. No Futebol Clube do Porto foi muito mais preponderante, convenceu, eu diria. No entanto, há aqui alguns problemas por parte dos Dragões e prende-se o principal com o ordenado. Seko Fofana recebe um ordenado bruto de 6 milhões de euros por ano. É um valor incomportável e que explode claramente o teto salarial dos Dragões. O jogador, para ficar no Futebol Clube do Porto, teria que baixar sensivelmente para metade o seu salário, e por isso o Futebol Clube do Porto acredita que consegue convencer o Rennes a comprar Seko Fofana por um valor mais baixo e compensar depois essa verba mais alta que poderia existir na venda com o salário de Seko Fofana. Portanto, os Dragões estão a preparar uma proposta na ordem dos 10 milhões de euros, mais uma percentagem por objetivos alcançados do jogador mediante performance esportiva, para tentar contratar junto do Rennes. Há também uma dificuldade que prende-se com o facto do treinador do Rennes gostar muito de Seko Fofana, e naturalmente é um jogador que é um negócio que o Futebol Clube do Porto quer tentar acelerar ainda dentro desta janela pré-mundial, para conseguir ter a certeza que fica com um meio campo bem composto, e também conseguindo prevenir-se de alguma eventual saída. Agora olhamos para o futebol internacional. Na dança de treinadores, Pep Guardiola estará mesmo de saída do Manchester City. A formação de Manchester já estará de resto no mercado à procura de substituto, e Pep Guardiola já terá dito também aos seus jogadores que vai mesmo abandonar a formação do Manchester City no final desta temporada. Depois desta notícia, há uma outra notícia em cima da mesa que para já não tem fundo de verdade, mas por vezes onde há fumo pode haver fogo, que é o facto de o Al Nassr estar a preparar uma proposta para levar Pep Guardiola para a Arábia Saudita. Seria algo completamente disruptivo, mas não se esqueçam que Pep Guardiola já esteve a trabalhar no Qatar, numa fase muito prematura da carreira, e poderá ser aqui uma espécie de âncora da Arábia Saudita para a preparação de outras grandes competições que vão organizar. Pep Guardiola, portanto, está de saída do Manchester City. Essa parte é certa. Para onde vai é uma questão que ainda não é conhecido, nem há grande desenvolvimento, mas há este pequeno fumo no ar de que poderá ser para o Al Nassr. 10 anos que esteve no Manchester City, o Pep Guardiola. Neste período estamos a falar de uma Liga dos Campeões, 6 campeonatos ingleses, 3 taças de Inglaterra, 3 supertaças, 5 taças inglesas. Portanto, estamos a falar de um treinador multititulado no Manchester City, ganhou tudo mesmo no Manchester City, estará de saída. E quem vai chegar é Enzo Maresca. Enzo Maresca vai assinar um contrato por 3 anos. Estamos a falar de alguém que conhece o Manchester City. Ele foi adjunto de Pep Guardiola antes de sair para o Leicester e depois para o Chelsea, onde não
não esteve de resto a temporada toda, esta época, e Enzo Maresca já estará sinalizado por parte da direção do Manchester City para ser ele o próximo treinador da formação dos Citizens a partir da próxima temporada. Vamos lá ver o que é que acontece com este treinador italiano de 46 anos. Enzo Maresca foi campeão do mundo pelo Chelsea como treinador, como sabem, na última época, ganhou a Conference League, de resto, saiu a meio desta época, depois de um percurso bastante difícil com o Chelsea, onde não conseguiu dar a tal continuidade que os dirigentes do Chelsea acreditavam que viria depois de um título de campeão do mundo. A verdade é que poderá regressar ao ativo então aqui pela porta efetivamente grande, que será a porta do Manchester City. O Manchester City que pode ter que reordenar o seu plantel com a entrada de novo treinadores, e agora viramos para o lado do Barcelona, porque o Barcelona quer encontrar a todo o gás um sucessor a Robert Lewandowski, quer fazê-lo antes do Campeonato do Mundo e está muito ativo no mercado. Agora temos 3 nomes para a frente de ataque do Barcelona para falarmos neste mercado flash, em que possivelmente o grande investimento só será num. Os outros podem não avançar. O primeiro nome é Omar Marmoush. É um nome que o Barcelona acredita que pode conseguir convencer o Manchester City a vendê-lo por uma verba abaixo daquela que os Citizens contrataram ao Eintracht de Frankfurt, 75 milhões de euros. O Barcelona acredita que entre 65 a 70 milhões consegue contratar Omar Marmoush, e olham a formação de Hansi Flick, olha para Marmoush, é um jogador que conhece bem até do futebol germânico, com uma dupla função, tanto jogar a ponta de lança como cair em baixo ou até nas alas. Marmoush é um dos topos das prioridades de compras por parte da equipa do Barcelona. O Barcelona, com a saída de Robert Lewandowski, vai ficar com uma folga orçamental que pode gerir o seu orçamento de uma forma melhor. De resto, já teve um levantamento de aval dessas negociações por parte da La Liga, e Marmoush então é um dos jokers que a direção de Laporta quer tentar fechar. O outro é de João Pedro, a equipa do Chelsea, e João Pedro já terá dito ao Chelsea que quer sair e quer ir para o Barcelona. A equipa do Chelsea quer 100 milhões de euros, mas eu diria que o Barcelona vai jogar aqui com um grande trunfo, que é o facto de João Pedro não ter sido convocado por Ancelotti para o Campeonato do Mundo. E, portanto, esta situação vai fazer com que o valor de João Pedro baixe drasticamente. O Barcelona vai jogar com essa baixa de valor para tentar contratar o avançado brasileiro de 24 anos, melhor marcador do Chelsea esta época. Estamos a falar de um jogador que na Premier League fez 15 golos, mais 5 golos nas outras competições, 20 golos esta temporada, e é o jogador que a equipa do Barcelona quer tentar contratar, tem no topo das suas prioridades, antes mesmo que Marmoush. É João Pedro a grande referência ofensiva que a equipa de Hansi Flick quer tentar contratar para o lugar de Robert Lewandowski, sendo que são jogadores de cariz e de perfil completamente diferente, mas o negócio de João Pedro com o Barcelona já estará um bocadinho mais adiantado, com Deco claramente aqui a assumir as rédeas destas negociações. O outro nome do dia é Nicolas Jackson, o senegalês de origem, ele nasceu na Gâmbia, de resto, em Banjul, tem nacionalidade também de Guiné-Bissau, mas é internacional senegalês, estará no Campeonato do Mundo. Ele esteve emprestado pelo Chelsea à equipa do Bayern de Munique. O Bayern de Munique já fez saber que não vai acionar a cláusula de compra de 65 milhões de euros junto do Chelsea, e hoje mesmo, esta terça-feira, os representantes de Nicolas Jackson tiveram reunidos com Deco, aliás, em Barcelona, e este negócio poderá ganhar uma grande evolução durante as próximas horas. A equipa do Barcelona acredita que por 50 milhões de euros poderá convencer a equipa do Chelsea a abrir mão então de Nicolas Jackson, um jogador que de resto não conta para o emblema londrino. Ele foi contratado ao Villarreal e por isso mesmo é bem conhecedor também do futebol espanhol, e é jogar com esse conhecimento que a equipa do Barcelona tenta contratar então Nicolas Jackson à formação do Chelsea. Hoje houve uma grande evolução em torno deste negócio. Vamos lá ver o que é que acontece também durante as próximas horas. E estamos encerrados quanto à nossa lista desta terça-feira, segundo dia de Mercado Flash. Já sabem que queremos saber também a vossa opinião sobre estes negócios. Já agora, especificamente sobre o Diogo Costa, se vocês acham mesmo que o Futebol Clube do Porto deve segurar até à última, se houver aqui um grande negócio de Paris Saint-Germain, se deve ser vendido, e já agora, quem é que
achariam que fosse a boa alternativa se Diogo Costa sair do Futebol Clube do Porto. Deixem os vossos comentários na nossa caixa do YouTube. Não se esqueçam também de dar o like neste vídeo, subscrever o nosso canal do 00. Temos aí uma boa meta para atingir. Quem sabe se não vamos chegar a ela no final deste mercado de transferências. Era um ótimo sinal, mas tudo depende de vocês. Obrigado por terem estado connosco no Mercado Flash. Amanhã estamos de regresso. Um abraço. Fiquem bem.